contexto histórico da publicação. O Brasil sofria muito com a crise no setor cafeeiro. Nova York também estava sofrendo uma queda na sua bolsa de valores. O clima na Europa era muito tenso, porque culminava as prévias da Segunda Guerra Mundial. O governo era de Getúlio Vargas, estava passando por um processo de fim das oligarquias e o povo sofria muito com incerteza na economia, a opressão do sertanejo e instabilidade econômica. O livro é da segunda geração do modernismo, que vai de 30 a 45. Ele tem fortes influências do regionalismo, que é feito pela vida cotidiana do sertanejo. Ele também tem essência do romantismo e do realismo, e ele aborda temática social e também tem forte essência da linguagem coloquial, que sabemos que no sertão eles geralmente têm gírias e palavreados deles mesmos. O livro aborda várias questões sociais, como o subdesenvolvimento social e econômico do Brasil, pois ele passava por uma ditadura e as questões sociais eram precárias. A seca e a miséria também faziam parte das questões sociais, pois eles eram nordestinos e sertanejos. O desamparo social e a injustiça, quando o patrão no livro vende os produtos mais caros para os mais pobres. Isso se torna um caso de injustiça social. O livro Vidas Secas relata a história de uma família de retirantes, aquela clássica família do Nordeste, que fugia da seca em busca de uma vida melhor. Ia para centros urbanos ou coisa parecida. Em relação aos personagens, tinha o Fabiano, que era o pai dessa família, que era um homem rude, um típico vaqueiro nordestino que não tinha certos conhecimentos e queria se comunicar melhor, ele ansiava isso. E havia a Vitória, que era a mãe, que o sonho dela era ter uma cama de fita de couro e queria um futuro melhor tanto para ela quanto para os filhos. Para a família dela, ela queria sempre um melhor, claro. E o livro, o autor, ele não procura nomear os dois filhos do casal. Ele simplesmente coloca como o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo, ele via Fabiano como exemplo e ele queria crescer e se tornar como ele. O filho mais velho, assim como o Fabiano, ele sonhava saber o significado de certas palavras. Por exemplo, tinha uma palavra no contexto geral, inferno. Ele queria saber o que isso significava. O livro Vidas Secas não segue uma linearidade. Essa característica é proposital do autor, que queria demonstrar a falta de linearidade da vida dos nômades, dos retirantes, que não tem um caminho certo em sua vida. Os únicos capítulos que você deve ler em sequência são o primeiro e o último. O primeiro é o capítulo no qual a família chega na fazenda abandonada, fugindo da seca, e lá se instala, começando a trabalhar e morar. E o último capítulo é o capítulo no qual a família foge da fazenda, com medo da seca, que já está chegando novamente. Outra característica do livro é a falta de adjetivos. Isso se deve ao objetivo do autor de deixar a fala mais árida, a perspectiva mais árida da situação, sem muitas características. E os personagens não se falam muito. Existe uma aridez não só no meio ambiente em que vivem, mas também em suas relações interpessoais. E aí galera, beleza? Eu vou falar sobre Graciliano Ramos. Graciliano Ramos foi um escritor bastante conhecido na literatura brasileira, com bastante influência na segunda fase do modernismo. Graciliano Ramos falava sobre o regionalismo, que era a realidade de onde ele morava. Por morar em Alagoas, descrevia sobre a difícil vida do sertanejo nordestino. Falava sobre as secas, morte de gado, falta de alimentos, e isso ficou bastante conhecido no livro Vidas Secas. Graciliano Ramos foi bastante perseguido na ditadura de Vargas, por ter um pouco do lado comunista. E foi perseguido e exilado. E escreveu um livro nessa época bastante conhecido como Memória de Cárcere, que falava sobre a entrega de algo binário para os alemães. Esse livro foi publicado sem seu último capítulo,
pois Graciliano Ramos morreu antes de escrever ele.